O navio negreiro de Vigílio Várzea. Voz Iba Mendes. No camarote, sentado ao beliche, Mirré Van Queck, o capitão do brig, põe-se a fazer as suas contas. Calcula o preço de venda do carregamento e os lucros prováveis. A goma é boa, a pimenta boa, 300 sacos e 300 barricas, e marfim e ouro em pó, mas a carga, a preciosa entre todas, é a negra, que vale mais que tudo. 600 negros apanhados na praia do Senegal em troca de ninharias, pois outra coisa não tinham custado em verdade, era um carregamento excelente, e todos eles de ossatura poderosa e músculos rijos, diziam de bronze bem modelado. Uma tal fortuna obtive apenas com algumas medidas de aguardente, contas de vidro, facas e canivetes, que me não dei muito lucro, basta que só metade sobreviva à viagem e às doenças para que eu ganhe 800%. Sim, se me for dado chegar ao Rio de Janeiro com 300 negros, ao menos, a Casa Gonçalves Pereira comprar-nos-á a razão de 100 ducados cada um. De repente, porém, alguém interrompeu Mirré Van Queck nessas profundas meditações de comércio. Era o cirurgião de bordo, o Dr. Van Desmissen, que assomou à porta do camarote com a sua figura alta e magra, o nariz crivado de rubras verrugas. «Ó, bem-vindo, senhor Esculápio Naval!» exclamou alegremente Van Queck. «Como vão os meus caros negros?» O médico acudiu. «Ora, capitão, venho justamente comunicar-lhe que a mortalidade entre os pretos aumentou consideravelmente esta noite. Entre um e outro sexo tem perecido cerca de 2 por dia. Os mortos desta madrugada atingiram o número de 7, 4 homens e 3 mulheres, que foram logo lançados no registro dos óbitos. Mas, para bem me certificar de que estavam mortos, examinei detidamente os corpos um por um, porque estes patifes frequentemente fingem de mortos a fim de serem jogados às vagas. Preferem a morte ao cativeiro. Após esse exame, mandei tirar-lhe as algemas e, ao romper do dia, segundo o meu hábito, ordenei fossem lançados ao mar. Imediatamente os tubarões, ávidos de carne negra, coalharam as ondas em imenso cardume. Como sabeis, são eles os meus pensionários. Acompanham-nos na esteira do navio desde que deixamos a costa. Os malditos farejam de longe os cadáveres com as suas narinas sôfregas, e não há nada mais cômico que os ver abocar os mortos. Este arranca a cabeça, aquele a perna e os outros tassalhos de carne. E quando tudo foi devorado, saracoteiam alegres em torno ao costado, fitando-me com os grandes olhos de vidro, como se quisesse agradecer-me o almoço. Mirré Van Queck interrompeu, suspirando. Mas como fazer cessar tamanha mortandade? O cirurgião respondeu. Há um meio facílimo. Uns têm morrido por falta de acomodações e pelo mau cheiro do porão, outros de melancolia. Dá-se-lhes, portanto, um pouco de ar puro no convés, um pouco de música e dança, e o mal desaparecerá. Admirável! Exclamou o capitão. O senhor, meu caro Esculápio Naval, é tão sábio como Aristóteles, o preceptor de Alexandre. Muito respeito eu, o presidente da Sociedade de Aperfeiçoamento das Tulipas, de Delft, como um grande homem, mas ele não possui nem metade da vossa argúcia, nem do vosso engenho. Há música, pois, e que bailem os negros, mas ai daqueles a quem a dança não conseguir alegrar, nós os alegraremos a golpes de calabrote. Na alta abóbada do céu azulado, pestanejavam as estrelas, brilhantes de desejos, como os olhos inteligentes das amadas, e todas elas contemplam mudamente a infinita vastidão do mar, aqui e além, coberta de um véu fosforescente de ardentia. As vagas marulham voluptuosamente.
Raras velas bojam ou branquejam nos mastros e vergas do navio negreiros, e como para o alto os cabos se fundem na negrura da noite, disse-ia estranhamente despojado dos topes de seu aparelho. No entanto, embaixo, num recanto do convés, pequenas lanternas reluzem, e a música e a dança ressurgem vivamente. O piloto raspa com o arco as cordas de um violino, o cozinheiro sopra numa flauta, o grumete rufa um tambor, o médico faz vibrar um pistão como se fora um clarim. Em torno deles, 100 pretos mais ou menos, homens e mulheres, em gritos de alegria, saltam e giram como loucos, e a cada movimento dos corpos, negros e nus, as algemas retinem em cadência. As longas tábuas do convés estremecem aos pinchos tumultuosos dos pobres cativos, e no imenso círculos, em torvelinho, vêem-se belas negras corpulentas, envolvendo com seus braços, grossos e roliços, o tronco hercúleo do companheiro. De vez em quando, através da grossa algazarra de todos, passa um coro de gemidos. O contramestre é o mestre-sala. Ele estimula de calabrote em punho os dançadores já fadigados e os excita a alegria. É tratrá, dum-dum-dum. Do seio fundo das ondas, os monstros marinhos, despertos do seu estúpido sono, acode ao barulho. São em geral tubarões, centenas de tubarões que, ainda entorpecidos, veem reluzir à flor d'água, ao colorido clarão das lanternas e faróis, erguendo pasmadamente para as bordas do navio e para a cena que no convés se desenrola, os seus grandes olhos de vidro. E percebendo desde logo que a hora do seu almoço não chegou ainda, com a habitual e feroz voracidade, escancaram a boca até ao fundo, mostrando as suas gigantescas maxilas, onde sinistramente alvejam, como estranhas lâminas de serra, fileiras de dentes agudos, enormes, terríveis. E trá-trá-trá, dum-dum-dum. A dança e a música não cessam um instante, e os tubarões, volteando sempre em torno ao casco do brigue, morde a cauda, impacientes. Penso que eles não amam a música, como alguns dos seus iguais. Por isso, muito bem disse um grande poeta inglês: não te fiz nos animais que não amam a música. E trá-trá-trá, dum-dum-dum. A dança prossegue sempre. Mierre Van Coeck, que assiste sentado junto ao mastro grande, olha, preocupado e pensativo, a preciosa mercadoria que ali se agita loucamente. De repente, ergue os olhos ao céu e, pondo as mãos, implora: por Jesus, Senhor, poupai a vida aos meus pescadores de pele negra. Se eles acaso vos ofendem, sabeis perfeitamente que é porque são mais estúpidos que os bois. Poupai-lhes a vida em nome de Jesus, que morreu por todos nós. Pois se não me for dado chegar ao Rio de Janeiro com 300 negros ao menos, hei de fazer um mau negócio. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.